Eu nunca conversei com Deus antes. Conversei e ele conversou comigo. Eu falei, Deus, salva a Renata ou me leva. Não aceito. O IPO foi em novembro. Minha filha nasceu em dezembro. Fui pra B3 lá tocar o sininho. Fui e voltei no mesmo dia, porque poderia nascer a agenda Ásia. Aí depois abri a agenda Ocidente. Foi o primeiro IPO onde 100% do roadshow foi feito remoto, por Zoom. Somando só Orlando e Tampa, são mais de 2.000 novos residentes por semana que chegam aqui. Orlando e Tampa vão se tornar uma única megalópole. Então o que eu fiz, eu me posicionei comprando muita terra nesse meio do caminho, construindo. Eu quero investir em empreendedores bons que venham pra cá pra fazer essas coisas. Eu quero ser sócio deles. Eu não quero fazer, porque eu não consigo. Boa. Hoje eu tô com mais de 20 negócios. Boa. Ele foi do 0 ao bilhão no Brasil e agora ele tá replicando esse mesmo nível de jogo aqui nos Estados Unidos. Empreendedor, casado com a Renata, pai de 2 filhos incríveis. Hoje, no Family Equity Show, uma verdadeira aula sobre família, negócios e legado com Ofli Guimarães. Qual a pessoa mais inteligente que você já sentou na mesa? Porque quando você pergunta a pessoa mais inteligente, né, eu não penso a pessoa ali tecnicamente mais inteligente, aquela que estudou mais, que tem mais currículo, é aquela pessoa que eu mais aprendi ali, né? E Total. tipo, disparado, o Israel, que foi meu sócio no Melios desde o começo, né? A gente fundou o Melios junto, mas é impressionante. Até hoje é um irmão, é uma pessoa que eu confio 100%. E quando a gente conversa sempre, mas a gente conversa pouco. Quando a gente conversa pequena que seja, tipo, eu tiro um monte de insights e Aprende muito, aprendizado, né? É impressionante. E ele é a única pessoa que eu conheci pessoalmente que fez tantas pessoas ficarem ricas. Pessoas que trabalharam com ele e ficaram ricas. Sim. Eu sempre fui muito preocupado mais comigo, minha família. Ele é uma pessoa que tem essa preocupação com mais assim com os outros. E gera valor pra caramba, né? É impressionante, E centenas de pessoas trabalharam no Melios, mudaram de vida porque trabalharam com ele, de alguma forma, sabe? Eu acho que é a pessoa mais inteligente que eu já sentei na mesa e eu tive o prazer de trabalhar junto com ele por mais de 10 anos. Na verdade, a gente era sócio antes do Melios, a gente trabalhou juntos desde 2003. A gente estudava junto na UFMG, a gente fez o curso de economia, a gente entrou como calouro junto, a gente ficou amigo lá no início da faculdade. É isso que eu ia perguntar, vocês eram amigos antes ou eram sócios antes de ser amigo? A gente era colegas de faculdade e a gente entrou no curso de economia da UFMG porque a gente achou que a gente ia aprender a operar a bolsa de valores. Sim. Né? E a gente entrou lá e viu que não era nada disso, a gente não ia aprender nada disso lá. Bom. E eu já brincava com isso ali, com pouquíssimo dinheiro, com simuladores, na época tinha alguns simuladores que eu não usava dinheiro de verdade para simular algumas operações em bolsa. Eu também, o pouquinho que eu tinha juntado de poupança, eu brincava ali em bolsa. E o Israel, ele tinha essa vontade de aprender e aí a gente começou a junto meio que brincar com isso, sabe? E foi até o primeiro negócio que a gente teve foi na faculdade. A gente começou a ensinar outros alunos e cobrava por isso, curso de aprender a operar na bolsa. Demais. Nessa época a XP também estava no início, a gente tinha um curso ali que concorria com os cursos da XP em BH, a gente montou uma empresa de educação, foi o primeiro negócio nosso, depois essa empresa evoluiu, virou uma asset. Então a gente fazia gestão de recursos, depois a gente vendeu essa empresa para um banco e começamos o Melios. Sensacional, não? Então aí vamos devagar. Para quem não te conhece, muita gente conhece, mas para quem não te conhece, para começar, primeira vez que fui falar com o Ofli, abri um vídeo com ele assim, falei, aqui, Ofli ou Ofli? Aí nenhum dos dois, falei, não é possível, tem 4 letras, como é que eu errei? Não faz sentido, ele Ofli. Eu falei, não é possível. Eu não te conhecia o que você fez, já sabia, mas não conhecia você. Para quem não te conhece, vamos dividir, pessoal e profissional. Quem é o Ofli pessoal? Fala um pouquinho para mim. Não tem muita diferença, não. É a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Eu sou muito, muito objetivo, muito transparente, muito fechado. Então é difícil eu tenho 40 anos de idade, nunca não tinha redes sociais, não tinha nada. Poucas pessoas me conhecem pessoalmente e são características minhas que sempre foram. Hoje é um desafio tentar
me abrir e ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas, mas é um esforço, porque E você ainda sou eu evoluindo, total. Mas eu sou uma pessoa mais reservada, muito tímido. Que nada, pô, tá soltinho. O Ofli é um dos caras mais faca na caveira que eu já conheci. Você é um cara que toda vez que a gente tá com alguém, o seu nome vem. Porque você é um cara que... Uma coisa boba, vou dar um exemplo bobo. O Ofli tá com a gente dentro do Army. Cara, uma dica, uma estratégia, uma opinião. O Ofli vai lá e faz 5 minutos depois. E essa é a característica de quem chega e de quem não chega, irmão. E você tem isso muito forte. Quero que você saiba isso. Estou falando aqui publicamente porque você é usado como referência e exemplo em várias conversas que a gente tem. Legal. Tá? Então, Obrigado. Quero que você saiba disso. E, através de tudo que você construiu, fala um pouquinho da sua vida profissional. Eu sou uma pessoa ultra realista, que faz uma pessoa alcançar ali um objetivo difícil, ser bem sucedido. Ela precisa ter esse ponto bem realista, mas ela precisa ser sonhadora também. Exato. A diferença é que a maioria das pessoas ou é só realista ou é só sonhadora. Um dos dois só. Pois é, porque a pessoa, quando ela é sonhadora e ela é realista, ela consegue definir certinho o que ela precisa fazer para chegar lá. Então não basta só querer chegar. Também não basta só saber o que precisa e não querer. Então, eu estou assistindo muito, aprendendo muito com os vídeos seus e algumas coisas que você fala. Legal. Tipo, pô, tem gente que fala, você tem que gravar 100 vídeos e tipo, cara. Assim, grava 100 vídeos, a pessoa não grava. Tipo... Mas é isso, o MrBeast, né? MrBeast é um dos maiores youtubers do mundo. E aí os caras perguntaram pra ele, falaram o seguinte, falou, irmão, qual a pergunta que você mais recebe? Aí ele falou assim, cara, como bombar no YouTube? Porque, pô, eu sou o maior youtuber, as pessoas vêm, cara, como é que eu faço pra crescer meu canal? E qual que é a resposta, MrBeast? É sempre a mesma. Vai lá, volta pra sua casa, grava 100 vídeos, aí você volta aqui. Cada vídeo que você gravar, você vai aprimorando uma coisa. Cara, aprimora a luz, melhora o microfone, postura, entonação, conteúdo. Vai melhorando uma coisinha, cada vídeo. Aí depois você volta aqui e me conta. Ah, legal. E o que eles falam quando eles voltam? Não, ninguém nunca voltou. É isso, cara. É isso. As pessoas não fazem o que tem que ser feito. E por isso, mais uma vez, quando a gente enxerga essa característica em alguém, cara, é uma característica que ela pode ser desenvolvida, mas ela é muito difícil de ser desenvolvida também. Né? Porque vai muito da mentalidade, não só da técnica da pessoa, né? Se o seu conhecimento não virou produto ainda, você está subutilizando o que construiu a vida toda. No Army, nossa mentoria, a gente estrutura isso com você. Você pode marcar uma reunião estratégica comigo, olho no olho, pra gente entender se é o momento de caminhar juntos. É só clicar no link aqui embaixo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como começou essa veia empreendedora na sua vida, assim. Você vem de família empreendedora? Foi dos amigos? Foi da sua mentalidade? Como que foi? Família empreendedora. Meu pai sempre empreendeu. Eu nunca vi meu pai trabalhando para alguém. Então, família, eu cresci num lar... Já cresceu dentro. Empreendedor. E empreendedor, daquele jeito eu vi ele ter dezenas de empresas. Sim. Então, já vi ele quebrar, vi ele começar do zero de novo, vi ele ser bem sucedido, vi ele quebrar várias vezes. É aquela vida de tipo, um dia está rico, um dia está pobre, e vai... vida de empreendedor é isso, né? Então você já foi criando a musculatura ali, né? E é o exemplo que eu tenho. A vida que eu conheço é essa. Eu não conheço outra, eu não conheço uma vida estável. Então é o exemplo que eu tive em casa. Então isso ajudou bastante. Então nunca pensei em procurar um emprego. Eu ainda quando eu estava na escola, no colégio, com 16 anos, eu montei um restaurante dentro de outra escola, com a minha mãe ajudando, e era foi o primeiro negócio que eu tive ali, né? Que não deu dinheiro, era um negócio que a gente gerava, o que entrava saía, né? E aprendi demais. Foi um negócio ali que 16 anos, meus amigos estavam depois da escola ia para academia, clube, outras coisas, eu ia para o restaurante e ficava lá até a noite, todos os dias. Aprendi bastante e não... Hoje, olhando para aquilo, tudo isso ajudou de alguma forma no outro negócio. Certeza. E foram vários negócios até
até chegar aqui onde eu estou. Foram inúmeros negócios, não sei te falar quantos, mas eu posso falar um por um, já tive tudo que você imagina. Não, e não para, né? Pois é. E agora que você tem Instagram, para quem não sabe, o Ofli criou um Instagram, tá compartilhando lá tanta coisa bacana, ideias, empreendimentos, tudo acontecendo. E agora a gente pode acompanhar. Antes a gente não tinha como acompanhar, cara. E me conta um pouquinho da sua visão, assim, porque você foi um cara que prosperou muito no Brasil, um cara que botou a cara a tapa no Brasil, fez o negócio acontecer, e você veio para os Estados Unidos. Quando é que você sentiu isso, que assim, pô, deu aqui no Brasil? É hora de partir para os Estados Unidos. Eu acho que foi o contrário. Era um sonho meu, eu sempre quis morar nos Estados Unidos, sempre quis vir para cá e ter minha família aqui. Então é um sonho muito antigo. O que eu fiz é pensar o que eu preciso para alcançar. Para alcançar. Então eu queria ter dinheiro para vir. Queria vir legal, queria vir com tudo direitinho. Com recurso. Eu não queria vir para chegar aqui do zero. Eu queria vir mais estabelecido. Sim. No Brasil, tudo que eu fazia era pensando ali. Nunca foi um negócio específico que eu vi aquele negócio, como vai ser isso para sempre, sabe? Era um negócio que eu vi uma oportunidade, encontrava um problema para resolver, e é uma característica minha, eu gosto de resolver problemas, eu sou bom para resolver problemas. Quando eu encontro um problema que as pessoas estão dispostas a pagar para resolver, eu vejo aí uma oportunidade. Então eu faço disso um negócio, extraio o máximo possível de ganho desse negócio, e depois até eu encontrar uma outra oportunidade, um outro problema que as pessoas vão pagar ainda mais para ser resolvido. Então isso eu fui criando uma série de negócios. Esse primeiro exemplo foi uma coisa que apareceu lá para minha mãe, e eu entrei junto nessa época, mas foram negócios tipo venda de software, aluguel de máquina para construção, uma série fazendo um pouquinho de loja coisa, de roupa, já tive várias coisas ali. Foram crescendo. Quando eu estava na faculdade de economia, que eu conheci o Israel, a gente começou... a gente viu que esse problema que a gente tinha, a gente quer aprender a operar na bolsa e a gente não vai aprender isso na faculdade. Tinha outros alunos ali que também queriam aprender. Então a gente falou, pô, a gente já consegue ensinar, vamos cobrar. Já tem demanda. E aí virou um negócio, cresceu, a gente fazia curso, a gente fechava ali espaços grandes e a gente trazia muita gente. Aí a gente viu outra oportunidade aí dentro. Muita gente quer aprender, mas no final das contas não quer fazer, quer dar o dinheiro para alguém fazer. Aí. E aí a gente abriu a gestora e a gente começou a captar recursos dos alunos nossos para a gente administrar o dinheiro deles. Quando a gente vendeu essa empresa para um banco, foi porque eu tinha os programas de fidelidade que estavam começando a bombar. Em 2011 foi uma época ali que estava no auge, DOTS era um que estava crescendo muito. E eu era usuário desses programas de fidelidade, acumulava muitos pontos, conseguia trocar por produtos. E o que eu fazia, o que eu vendia, eu lembro na época, o maior câmbio, o mais vantajoso para você trocar pontos, milhas, sempre foi passagens aéreas, né? Mas para quem não queria viajar, que era o meu caso, tinha a opção de trocar para alguns produtos. E teve uma época que o melhor câmbio depois de passagens aéreas, a melhor troca, era um produto, um GPS, que antes de Waze, antes de celular ter GPS, você tinha que comprar um aparelho de GPS e pôr no carro. Era um aparelho separado. E era caríssimo, tinha que juntar milhares de pontos. Eu trocava e vendia no Mercado Livre. Então, eu juntava pontos, trocava por esse aparelho e vendia no Mercado Livre. Era a melhor forma de fazer dinheiro com pontos. E eu conseguia comprar pontos das pessoas, pagando barato. Nessa época, estava crescendo muito Hot Milhas. Esses primeiros de venda de pontos. Para trocar esses pontos por GPS e vender no Mercado Livre. E eu falava, pô, mas deve ter um jeito de encurtar esse caminho, né? E aí o Israel também, ele também era bem ativo com programas de fidelidade, a gente discutindo isso, a gente falou, por que a gente não elimina todo esse meio do caminho, que é a gente, para a pessoa que não quer viajar, por que a gente não dá o dinheiro direto para ela em vez de dar pontos? Para a pessoa que não quer viajar, a gente vai montar um programa de fidelidade, a pessoa vai ganhar dinheiro. Tipo, corta todos esses intermediários. E aí, a gente começou o negócio, a gente viu que tinha muita gente com esse mesmo problema, tipo assim, que eles não tinham tanto de pontos, que não trocava para nada, porque a pessoa não viajava, e não tinha ponto suficiente para trocar em TV, essas coisas, porque eram milhares de pontos. Então, a gente começou a ter usuários, aí divulgando, o Melis começou a crescer, e foram
Aí que a gente vendeu a outra empresa. Quando veio a ideia do Melius, a gente vendeu a gestora para o banco, colocamos o dinheiro na primeira versão do Melius e fomos só nós dois fazendo. Era um negócio que o dinheiro acabou, o nosso dinheiro acabou. A gente começou em 2011. Em 2012, a gente foi para o Startup Chile. Era um programa de aceleração do governo chileno que dava $40 mil para a empresa do mundo inteiro ir para lá. A gente foi uma empresa do Brasil que foi selecionada. Durante o Startup Chile, quando acabou o dinheiro do Startup Chile, a gente morou 6 meses no Chile nesse programa. Quando acabou o dinheiro do Startup Chile, foi o primeiro mês que o Melius deu lucro. A partir dali, a empresa começou a andar sozinha. Nossa. E a gente voltou para o Brasil e fomos crescendo na empresa. A gente sempre foi o patinho feio desse setor de fundo de investimento. Sempre que a gente conversava com esses... O pessoal olhava para a gente, estava investindo naquelas coisas, patinete elétrica. Sim. Esse pessoal recebia caminhões de dinheiro, conversava com a gente, tipo assim, não, esse negócio é um site de cashback, não vale nada. Então a gente captou pouco até chegar no IPO. A pandemia foi uma época que no início da pandemia a gente cresceu demais. E aí o mercado passou a enxergar a gente como uma empresa diferente, realmente que tinha um time muito bom, era um negócio lucrativo e deu super certo. Fizemos o IPO em 2020. Eu, 2016, eu já tinha condições de mudar para os Estados Unidos. Então, em 2016, eu entrei com o processo de visto, em dezembro de 2016. Israel sempre soube disso, é uma coisa que a gente sempre conversava abertamente. E ele até me ajudava com isso, né? Às vezes que eu esquecia, você falava, você está lembrando que você tem um sonho de ir para os Estados Unidos. Muito bom. E minha ideia sempre foi, eu vou para os Estados Unidos e vou continuar trabalhando remoto. Porque o Melius, a gente tinha mais da metade do time que trabalhava remoto, antes da pandemia, a gente já estava acostumado com isso. Já estava bem. Então, a gente... Até me perdi aqui. Não, você estava falando que em 2020 aí aconteceu de tudo no ano e tudo mais. Aí em 2016 você já tinha condição de realizar o sonho já. Eu entrei com processo, contratei advogado para dar andamento no meu processo de visto. Foi aprovado em dezembro de 2019. Eu vim com a Renata aqui no carnaval de 2020, fevereiro de 2020, para escolher uma casa para a gente morar. Porque o nosso visto tinha sido aprovado. A gente acabamos comprando um lote, num lugar que a gente gostou, no lago. Eu não tinha... Isso foi em fevereiro de 2020. Não passava pela minha cabeça fazer IPO. Então, o que a gente tinha? A gente tinha uma empresa que tinha ali 130 funcionários. Era uma empresa relativamente pequena, de faturamento alto. E fevereiro de 20 ali, antes de ter a crise de saúde ainda, né? Antes disso tudo. Então, tá prestes a estourar ali, você veio para cá para comprar. Eu tinha crédito. Todos os bancos queriam me dar crédito. Tinha praticamente metade de uma empresa super com faturamento alto. Então tinha crédito, mas eu não tinha dinheiro. E eu tinha crédito no Brasil, não tinha crédito aqui. Então eu vim para cá com a Renata para escolher uma casa. A gente olhou um lote que era $60 mil o lote. E a gente conversou com a construtora. A casa que a gente queria montar era uma casa de 3 quartos, 2 banheiros de um andar só. Uma casa pequena. A gente falou, vamos para lá. E, morando lá, a gente escolhe direito onde a gente vai morar. A construção, tudo, lote mais construção, ficou $275 mil. Era tipo... Não existe mais casa nesse preço aqui. Isso que eu falava. Isso era em fevereiro de 2020. A Renata tinha uma poupança, a poupança dela que ela tinha feito no Brasil ao longo da vida dela. Ela pagou a maior parte da casa. Porque eu não tinha dinheiro e não tinha crédito aqui. Então a gente pagou a construtora, deu entrada, voltamos para o Brasil em fevereiro. Março, a Renata engravidou. Porque a gente já estava... O nosso plano era nossos filhos vão nascer nos Estados Unidos. Então, ela engravidou em março. Em março, fechou tudo. Nossa. E aí, o nosso processo ficou pausado de imigração. A gente no Brasil, a Renata grávida. Em agosto, a gente decidiu fazer IPO. Então, a Renata grávida... IPO, a nossa casa tudo ficou pronta. acontecendo. A nossa casa ficou pronta em agosto. A gente decidiu fazer IPO, a nossa casa aqui ficou pronta. A gente ligava para o advogado, ligava para a embaixada. Acho que vai reabrir mês que vem. Ficava naquela. E o bebê vai nascer onde? Meu Deus. Aí decidimos fazer o IPO, foi o primeiro IPO onde 100% do roadshow foi feito remoto, por Zoom. Uau. Normalmente, um roadshow de IPO demorava 6 meses ou mais. A gente fez em 1 mês. Porque a gente tinha reunião a madrugada inteira com a Ásia, agenda Ásia, aí depois abria a agenda Ocidente. A gente não dormia. Era um mês com a agenda o tempo inteiro por Zoom. Eu, Israel, o Lucas Marques, o André, os diretores ali principais. Naquela loucura, o mês inteiro. O pessoal do banco entrava por Zoom, todo mundo entrava. E quando a gente começava a ratear ali, por causa de cansaço, tudo, o pessoal do banco ajudava, alguém falava. Negócio. Foi em 1 mês o roadshow. Isso foi a primeira vez que isso aconteceu. Rápido, Foi o primeiro IPO
Depois teve um monte de IPO de empresa tech, mas o nosso foi o primeiro que saiu. Foi assim, né? Sensacional, cara. Rápido. E aí minha esposa grávida, o IPO foi em novembro. Minha filha nasceu em dezembro. Então eu fui para B3 lá tocar o sininho, fui e voltei no mesmo dia, porque poderia nascer. Porque eu falei, não quero que a Renata me ligue, estou indo para o hospital. Sim. Então eu estava lá com a cabeça em casa. Que a loucura, fizemos o IPO, deu tudo certo, minha filha nasceu, deu tudo certo, foi ótimo, foi... Top. Estava perto dos avós, então acaba que quando não vendi nenhuma ação no IPO, a casa estava vazia, a gente não podia vir, eu falei para a Renata, travado... Casa vazia estraga, vou alugar, porque a gente não sabe quando vai. Sim. Aí tinha um lote do lado, à venda, ainda estava à venda, eu comprei o lote do lado, que já estava bem mais caro, e começamos a construir outra casa. E alugamos aquela. Alugamos muito bem, porque o preço já estava subindo. E aluguel estava já. Então a gente... isso 2020. Então 2020 foi essa loucura inteira. Caraca. No final de 2020 eu tinha... início de 2020 a gente estava com visto aprovado para cá, ia mudar. Né? E mudou não tudo. Tinha dinheiro. Final de 2020 a gente tinha empresa de capital aberto. Nossa. Tinha uma filha. Tinha casa nos Estados Unidos, estava construindo outra casa nos Estados Unidos. E não podia vir. Nada disso tinha sido planejado no início de 2020. Olha isso. Cara, isso é muito louco. Aí, em 2021, esse negócio de casa virou um negócio, porque a segunda casa ficou pronta, eu aluguei, mesma coisa. Eu falei, tá fácil alugar, o aluguel tá alto, tá fácil construir. Hipervalorizado. Comecei a fazer 4 ao mesmo tempo, fui fazendo à distância, fazendo casas para alugar aqui. Essa primeira casa de 200 e poucos mil dólares, eu vendi por 600. Caramba. Então, para você ver como valorizou. E aí você vai farejando problemas para resolver, né? Acho que essa é a cabeça de um cara empreendedor, né? Que o cara é empreendedor, ele olha para alguma coisa, ele quer resolver e ele quer fazer dinheiro com aquilo. Uhum. E o que você acha que é mais importante? A técnica ou a mentalidade? O que faz o ponteiro girar? É a humildade ali de saber o testar, errar, falhar e saber que errou e testar de outro jeito. Eu acho que isso nas pequenas coisas, no dia a dia, é o que faz a diferença. Tem gente que insiste, às vezes fica muito tempo insistindo, e insistindo é perdendo dinheiro num negócio que não tá virando. Então, isso tem um pouco de técnica nisso, mas é muito mais ali a sensibilidade de saber isso não vai virar. Total. Isso, tá, e vou tentar de outro jeito. Vou tentar ser resiliente naquilo ali, né? Muitas coisas que eu fiz não deram certo. A maioria das coisas que eu fiz não deram certo. Mas é saber não insistir muito, é saber falhar rápido. Acho que esse é o principal ponto. É errar rápido, sabe? Errar, testar, errar. Aí alguma coisa testou, funcionou? Opa, legal. Aí você começa a dedicar e começa a crescer aquilo. Cara, e qual o papel da Renata na sua história profissional? Pessoal, na sua história? Renata é minha vida. Renata, conheci ela adolescente ainda no colégio. Foi minha primeira namorada. A Renata foi sua primeira namorada? Fomos os primeiros namorados ali um do outro. E ela terminou comigo. A gente namorou. Isso, Renata? Um papinho que era muito nova para namorar, não sei o quê. Pronto. Mas a gente sempre continuou. Vocês tinham quantos anos ali, mais ou menos, quando 15. vocês começaram? 15 anos, nossa. Isso foi em 2000. Que demais, 26 anos cara. atrás. Mas a gente sempre esteve próximo, a gente sempre voltava, aí separava, voltava, até que a gente ficou de vez e a gente sabe, desde sempre acho que a gente soube que era isso mesmo. Sensacional, cara. E ela ali do seu lado, qual que é o papel dela ali, fundamental no seu desenvolvimento, né? Porque eu acho, eu amadureci, cara, décadas ao lado da minha esposa. Por mais, assim, nós começamos muito jovens também. Eu conheci minha esposa, eu tinha 22, ela tinha 19. E a gente foi morar junto. Maluco, cara. Eu fico olhando hoje, eu olho pros meus filhos, eu falo assim, imagina meus filhos e minha filha com 22 anos, 19, indo morar com alguém. Cara, você tá doido, eu vou comprar a casa do lado e vou ficar do lado. Porque, cara, não tem uma maturidade. Só que a maturidade e a musculatura que a gente desenvolveu como casal, se a gente não tivesse dado esse passo, cara, de muito novo, eu acho que é difícil, a gente não teria desenvolvido tanto, sabe? E a Adriana tem um papel na minha vida, e tenho certeza que eu na dela também, de ser o alicerce, né? A gente fala muito dos sócios de vida, que é justamente isso, é você entender, você mais do que ninguém entende muito sobre sociedade. Você sabe o papel fundamental que cada sócio tem dentro da operação, você sabe o papel fundamental
Não quando tá tudo bem, porque quando tá tudo bem tá maravilhoso. Não tem problema nenhum quando tá tudo bem. Mas e aí, a hora que dá tiro, porrada e bomba lá, quem é que vai segurar as pontas? Quem é que vai ter aquela palavra de incentivo? E eu vivo muito isso com a minha esposa desde sempre, assim, né? E eu vejo ela muito como o meu alicerce, a minha base, assim, sabe? E eu para ela também. E dá pra ver que a Renata é assim também. Você tem algum momento que você lembra que ela, alguma palavra de incentivo, algum momento que te marcou, que você falou, caramba, cara, a Renata é essa mulher pra mim, ela cumpre esse papel, ela é minha fortaleza, ela é aquela pessoa que tá comigo nos meus sonhos, nos desafios. Você lembra de algum momento específico? De alguns, ela é a única pessoa que sabe de verdade ali os perrengues, né? Porque vida de empreendedor total é mais perrengue, na verdade é 99% perrengue. E ela passou por tudo isso junto comigo. Então ela sabe... Quem tá do outro lado vê um por si, só a pontinha, né? Ela vê os 99. A única pessoa que me via sofrendo, é ela. Então nesses momentos é tipo aquela pessoa que... Qualquer pessoa do mundo que falasse, você ia entrar no ouvido e sair no outro. Mas é aquela pessoa que fala... Pronto. Ela fala só assim, ó, vai dar certo, te convence que vai dar certo. Entendeu? É um negócio que não tem explicação. Não né? tem explicação, cara. É aquele momento que você tá ali, tipo, acabou, não tem mais jeito, ela te dá um abraço e fala, vai dar certo. Isso é muito massa, porque assim, a maioria dos casais, que são casais de verdade, que são conectados mesmo, quando você conversa com o marido ou com a esposa, esse o papo. Cara, minha esposa, ela tem a palavra certa na hora certa. Então, a Adriana brinca comigo, até falou assim, ó, como é que é? Ela usa uma frase lá, mas é basicamente assim, ó, se você não tá ouvindo a Deus, escuta a sua esposa, porque a sua esposa tá mais próxima de Deus, é um negócio assim que ela fala. E realmente, cara, várias vezes na minha vida que eu tava em dúvida em alguma decisão, às vezes ela vem pra mim, eu tô remoendo aquilo ali, caramba, pra não levar pra ela, eu levo pra ela, ela fala, faz isso, isso e isso. Você olha assim, cara, é exatamente isso. Aí você faz e é realmente tudo aquilo que aconteceu. A esposa, o casal que é conectado, os dois, eles têm uma visão diferente, sabe? Porque, cara, é a pessoa que tá vivendo com você o tempo todo, é a pessoa que mais te conhece, é a pessoa que sabe que se você tomar uma decisão errada, você vai sofrer, a família vai sofrer, naturalmente. Então, não existe melhor conselho do que da sua esposa ou do seu marido. Quando os dois vivem essa unidade, vivem a sociedade de vida. Acordando de madrugada com um problema, alguma coisa que está acontecendo ali, que tipo, não sei como resolver. E ela fala aquelas coisas ali que você precisa ouvir. E até exemplos práticos, né? Mas, recentes. Às vezes uma contratação de todas as pessoas chaves, pessoas muito importantes ali para trabalhar comigo. Sempre antes de contratar a Renata, eu peço para ela de alguma forma conversar. Passa pelo general. Elas têm, parece, um sentido que a gente não tem. Total, cara. Então já aconteceu algumas vezes ela falar assim, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa que não vai rolar. Não contrato. Porque, tipo, e não sabe o que é. Ela sentiu alguma coisa que... Ela tem esse sentido ali, que a gente não tem essa sensibilidade, às vezes, com pessoas que... Eu ri muito esse dia com a Adriana. A Adriana mandou uma mensagem pra Renata pra elas irem numa yoga, um negócio assim. Aí a Renata mandou assim, Adriana, eu acho que é um lugar que tem muitos seres humanos, né? Aí a Adriana olhou pra mim e falou assim, amor, ela é igual a mim. Amei a Renata. Eu falei, cara, tem muitos seres humanos. Eu chorei de rir com isso, cara. E é isso. Voltando aqui, né? Quando os casais são muito conectados, tem muito isso, né? De gerar essa conexão, assim. E a Adriana falou isso, eu falei, nossa, cara, ri muito. E eu vejo muito que quando essa unidade ela é colocada em prol da família, cara, os negócios eles vão fluindo, cara, vão acontecendo, sabe? E eu queria entender de você um pouco mais como é que é também, tipo assim, sua rotina, como que é? Porque assim, pra quem não sabe, o Fli acorda 4 da manhã, às vezes eu fico falando que acordo 4h44 todos os dias e tal, a galera, nossa, uau, o Fli acorda 4, irmão. O Fli chegou aqui pro podcast, falei, ô Fli, tá tudo bem? Ele, não, tô dormindo assim, ó, porque ele dorme 8 da noite. Então eu já contei aqui antes de perguntar, né? Mas fala um pouquinho como é que é a sua rotina e de onde surgiu essa virada de chave de rotina. Porque você não era assim antes. Não. Como que foi isso? Esse ponto da hora de dormir e acordar foi um insight que veio da Renata. Porque eu estava
eu estava indo para academia antes de dormir. O que eu fazia? Eu tinha a minha rotina ali ao longo do dia, acordava com as crianças acordando. As crianças acordam de volta de 5h30, 6 horas. Eu acordava com o barulho delas e fazia tudo que eu precisava fazer. Depois que as crianças dormiam, eu ia para academia e ia dormir depois disso. Então, eu não estava dormindo bem. Fica mais acelerado, né? Mais acelerado. Às vezes demorava para pegar no sono. Sim. Então, aí um dia ela falou assim, por que você não tenta acordar antes das crianças, ir para academia e aí depois que as crianças dormirem, a gente tem um tempo, você ainda tem um tempo para... As crianças dormem hoje entre 6, 7 horas. Então, dorme super cedo, né? Dorme super cedo. Maravilha, cara. A gente deu muita sorte nisso, maravilha. Né? Então, aí eu falei, beleza, vou tentar. Comecei com um despertador. E ao mesmo, até depois eu vou falar disso, que é o mesmo que eu respondo para a pergunta da barba, né? Falei, ó, que eu vou fazer, calma. Vou tentar, eu vou tentar aqui por 2 semanas. 2 semanas com despertador. Primeiros dias foram mais difíceis, mas depois eu falei, gente, tá ótimo isso. Como é que eu nunca tinha pensado nisso antes? Chegava no final do dia, depois que as crianças dormiam, tipo assim, pronto, agora... Livre. Tô livre. Tenho tempo com a esposa. Maravilhoso. Não preciso... Maravilhoso. E dorme cedo, cara. Dormir cedo é muito bom. E durmo muito melhor, porque eu não tô acelerado. Exato. Quando eu deito, eu já tô... Já tô com sono. Mas e a alimentação? Então, mas... Tudo isso começou a virar... Musculação eu sempre fiz, mas eu comia muito mal. Eu nunca preocupei com alimentação. Eu comia a hora que der, a hora que tiver comida, eu ficava comendo o dia inteiro. Sim. Acabava comendo mais do que deveria. Ainda mais na época de IPO pesando, e tal, loucura. Quando o Tom nasceu, eu estava pesando 96 quilos. Hoje eu tô com 70 e pouquinhos. E quando o Tom nasceu, pouquíssimas pessoas... Cabe nos meus dedos aqui quantas pessoas eu já contei os detalhes, mas a Renata teve uma hemorragia muito grave, ela quase morreu, teve parada cardiorrespiratória, foi um negócio ali bem, bem traumático para a gente. E ela, quando ela estava entubada na UTI, a médica falou que ela não tinha muitas chances ali. Eu nunca conversei com Deus antes disso, sabe? Foi o dia que eu conversei e ele conversou comigo. A primeira vez na minha vida. É difícil até de lembrar, mas eu sou uma pessoa ultra realista. Então, eu sempre aceitei a realidade. Isso é característica de pessoa ultra realista. Você aceita a realidade e você faz exatamente o que precisa fazer para chegar. Nessa hora que a médica veio conversar, eu e a Renata estava ali com poucas chances, eu não aceitei a realidade. Eu não aceitei. E isso me quebrou. Porque eu não sou assim. Eu não soube lidar com isso. E estava chovendo muito. E ela estava num quarto que dá para um lago no hospital, no Advent Health de Orlando. Estava chovendo muito, não dava para ver o lago. Tanta chuva. A médica saiu do quarto, eu implorei. Eu não aceitei aquilo, não aceitei. Implorei, falei. De repente a chuva parou, o céu abriu. O que mais mexeu comigo foi o que eu senti nessa hora. Nessa hora, eu falei, Deus, salva a Renata ou me leva. Não aceito. E eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. Parecia que eu estava vazio. Parece que eu não tinha nada. Eu era só uma nuvem ali. Nossa. E eu senti uma paz que eu nunca... No momento mais difícil da minha vida, eu senti a maior paz que eu já tinha sentido até hoje. E eu comecei a massagear o pé da Renata. E foi... aí anoiteceu. Nessa madrugada, ela começou a reagir. Começou a melhorar. E a partir daí foi só melhorando. Aí eu achei um enfermeiro que foi um anjo. Passei para ele a missão. Falei, ó, me ajuda a salvar minha esposa. E aí falou o que precisa. Ele conversando com os médicos. E foi aquele negócio, precisa tirar esse tubo. Ela precisa reaprender a respirar. Então foi E ela foi reagindo muito rápido, tudo acontecendo. Depois ela viu o Tom por poucos segundos. E o Tom ficou internado na UTI. Ele estava ótimo, mas só porque não tinha onde ficar. E aí eu estava doido para, de algum jeito, ela levar o Tom para ela. A primeira coisa que... Ela estava amarrada na maca por causa do tubo. Sim. Né? Porque a pessoa ela pode reagir, puxar, então ela fica amarrada. Ela começou a mexer a mão. Eu dei uma caneta para ela e um papel. Mas a enfermeira falou, tipo, ela está com muita medicação, ela não consegue escrever. E aí ela escreveu Tom com interrogação. Aí eu falei, o Tom tá ótimo, eu sei que precisa ficar boa.
Aí ela escreveu Isa, tipo, Nossa. então ela começou a escrever, mas acho que só eu consegui entender o que ela estava escrevendo, era rabisco, mas a gente começou a comunicar assim, e aí foram até ela conseguir estudar, conseguir sair, mas depois disso, eu falei, eu não quero que a Renata me veja numa maca, nunca na minha vida, eu não quero deixar que ela veja o que eu vi. Caramba, cara. E aí eu falei, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu saí do hospital, a operação dela foi bem difícil, mas ela hoje está até mais forte do que antes, tá? Assim, Amém, ela é muito forte. Glória a Deus. Mas eu precisava mudar, eu precisava melhorar, porque eu não queria, eu estava num caminho que eu estava, aí eu fui fazer exame médico, eu estava pré-diabetes, tudo de errado. Tudo. Mesmo tipo, fazendo musculação que eu sempre fiz, estava tudo errado, porque eu não fazia, eu alimentava mal, esse é o principal. Então eu comecei a fazer jejum, primeira coisa, comecei a fazer jejum ali de pelo menos 16 horas por dia. Sim, muito bom, né? Cheguei em casa, já mudei isso. Jejum, parei de comer carboidrato, mudei a alimentação, tudo eu com GPT, a maior parte das coisas foi o chat GPT me ajudando. Como que eu faço? Qual é o jeito certo de fazer? É a academia do jejum, o jeito certo. Mas eu não conhecia. Você sabe. Mas qual que é o jeito certo? Qual que é o jeito certo de fazer a dieta carnívora? Aí eu fui testando algumas coisas, o que cada corpo acaba que adapta melhor para uma coisa ou não. Sim. Eu funcionei muito bem com a dieta carnívora e o jejum. Então hoje eu faço 2 alimentações por dia, ali entre 9 e 10 da manhã, outro ali entre 3 e 4 da tarde. E controlo ali a quantidade de proteínas, como ali, tento fazer uma dieta ali para não perder. Meu objetivo era perder gordura sem perder músculo. E aí eu perdi mais de 20 quilos nesse ano. Caramba, e aí você... E aí eu comecei a caminhar, porque eu falava, eu preciso fazer mais esporte. Eu quero fazer pelo menos 2 atividades por dia. Eu coloquei isso como uma meta ali para mim. Então eu caminhava, porque era o que eu conseguia fazer, caminhava em musculação. Sim. Comecei a caminhar com Tom no carrinho. Eu vou caminhar meia hora, mais longe que eu conseguir, e volto meia hora. Comecei a fazer isso, e cada vez mais longe. E aí andando bem rápido, né? Eu comecei vou 40 minutos e vou voltar 40. Vou 45 e vou voltar 45. Eu estava indo muito longe nesse. E aí começou a ficar fácil. Quando eu tinha perdido 15 quilos, eu comprei um colete de 15 quilos. Maravilha. Eu comecei a caminhar com o colete. Bom demais, fazendo isso, bom demais. E aí eu falei, beleza, já estou mais leve, quero testar outras coisas. Voltei para o jiu-jitsu, que eu tinha parado há muito tempo. E comecei a jogar tênis, que a minha filha adora jogar tênis, então é um esporte que a Renata adorou. Sim. Ela se encontrou no tênis, ela adora. Né? E eu falei, a gente precisa, se a Isa gosta, a gente precisa incentivar. Né? E aí ela gostou também, eu falei, então agora... Todo mundo, a família inteira. Então, falta o Tom só. O nosso programa de sábado. Isso que você falou, eu vou só voltar um pouquinho, só pra gente... Porque assim, cara, passamos por um perrengue aí de saúde mais ou menos na mesma época, né? Foi da Renata e eu também passei por isso. E uma coisa que todo mundo me falava era o seguinte... cara, Deus te deu uma nova chance. O que você tá fazendo? Então, acho que a grande... mudança não é, cara, um novo negócio financeiro, é valorizar aquilo que é tão simples, que é tão óbvio, que é o dia a dia. É o óbvio, o simples, sabe? O valor tá no óbvio, tá no convívio, tá na rotina, cara. Então, eu lembro, você já tinha me contado isso, da Renata, e quando você me contou, você se emocionou, da maneira como você se emocionou agora, eu me emocionei também. Falar disso, né? Porque, cara, é um momento que poucas pessoas vão passar por esse momento, né? Mas quem passa não pode sair, aquilo não pode ser em vão, você entende? Então, eu acho que essa mudança de rotina sua, a mudança de mentalidade nesse sentido, isso aí, cara, vai repercutir nos seus filhos, vai repercutir através deles como legado mesmo, sabe? Então, eu acho que é isso que você falou de... Cara, eu nunca tinha escutado Jesus, eu nunca tive um encontro com Deus. E naquele momento ali, cara, a chuva parou, eu toquei no pé da Renata. Eu lembro certinho o dia que você me contou isso aí. Você estava no seu escritório, você falou do pé da Renata ali e tal, fazendo. E a partir daquele dia ela começou a melhorar, ela começou... Cara, isso... eu acredito demais, cara, que Deus ele não faz nada mais ou menos, você entende? Então eu creio muito e assim, só quem passa realmente para ter essa dimensão do quão grande é isso, né, cara? E do quão importante é você ter
pessoas perto. E você não tinha ninguém perto, vocês estavam aqui sozinhos, né? Então, no melhor momento da vida de vocês, ali com o filho, veio um momento mais desafiador ao mesmo tempo. Hoje o Tom tá com quanto tempo? Quantos anos? 1 ano e 3 meses. Então, é muito recente, né? Ainda também. Mas é muito bom, cara, ver vocês bem saudáveis e mudando, né, cara? Acrescentando algo na rotina de vocês. O esporte conecta muito a família, então é muito legal isso, assim. Comecei a pedalar. Então, eu ia chegar nesse ponto aí, agora virando triatleta, vai fazer o primeiro duatlon agora. Agora sábado. Vai ser. E como que tá sendo para você pedalar? Aqui na Flórida é maravilhoso, né, cara? Para ciclismo é um lugar maravilhoso. Aí o Ofli, fiquei sabendo que o Ofli ia pedalar. Aí entro no Instagram do Ofli, porque ele já tinha Instagram. Aí eu olho lá, 4h40 e pouco da manhã, o Ofli pedalando, filmando com óculos da Ray-Ban. Eu fiquei assistindo o story. Eu falei, rapaz, o Ofli tá nessas, sabe essas... Os canteirozinhos de... Que é a calçadinha, sabe? Não é ciclismo ali, irmão. Ali é pra senhora passear com o cachorro. Aí eu olho, eu fiquei acompanhando. Falei, cara, o vídeo tá longo aqui, né? Será que aconteceu alguma coisa, irmão? Na hora, o pneu enfiou na vala assim, ó. Girou, já caiu. Eu falei, rapaz. O cara foi pedalar 5 horas da manhã no escuro. Levou um capote, machucou o dedo, né? Machucou a mão. A ponta dos dedos todos. Mas tirando isso, todo ciclista campeão ele cai. Tá? Isso aí é de praxe. Então, qual eu aprendi que ali eu não ando mais. Ali não anda mais, pronto, tudo você tirou aprendizado. Mas como é que tem sido pra você, cara? Pedalar, fazer esporte aqui na Flórida é maravilhoso. Eu e a Adriana, a gente começou, tem 2 anos a fazer esse esporte também. E como a mentalidade empreendedora impacta no esporte e o esporte na mentalidade empreendedora? Caí, eu aprendi que ali eu não vou mais. Mas acho que o mais importante é eu sou muito competitivo, mas eu uso isso competindo comigo mesmo, né? Então, eu gosto... O que eu fazia com caminhada, no dia seguinte, eu colocava ali, eu tenho que ir mais longe do que eu fui ontem, nesses 30 minutos. Eu colocava isso na minha cabeça, eu tinha que ir mais longe. Eu tinha que ir mais longe um pouquinho, É o mesmo que você aplica para os negócios. Você tem que ir todo dia fazer um pouco mais, vender um pouco mais. E você coloca ali, não, esse mês eu vou vender tanto a mais que o mês passado. É um negócio que você coloca ali para você. Porque agora os caras estão meio na moda, né? O lance do CEO Ironman, né? Pô, não, os caras estão indo pro Ironman, fazendo multisport e tudo mais. Você acha que existe essa relação mesmo, cara? De, assim, analisando friamente, óbvio que existe. Mas você acha que os caras performam mais quando eles estão praticando esporte, se desafiando? Eu acredito que ajuda muito na mentalidade de que ninguém pode fazer por você. Isso. Você tem que ir lá e fazer. Você tem que ir lá e gravar os 100 vídeos. Você tem que ir lá e fazer aquilo. Você tem que ir lá e correr e pedalar e nadar. Isso aí. Não tem como você não tem migué. completar o Ironman se você não for lá e fizer. Então, eu acho que é muito essa mentalidade de se der certo, mérito seu, se der errado, culpa sua. Então, se você não conseguir, a bicicleta não vai ficar mais fácil, não vai ficar mais leve porque você teve uma noite difícil, né? O halter não vai ficar mais leve, não vai falar que hoje eu vou ficar mais levinho para você. Não. E o que eu fiz com o esporte, o que eu fiz com a alimentação, com o jejum, com o horário de acordar, é o mesmo que eu falo brincando, mas a pergunta que eu mais escuto, 100% das vezes, todo mundo que eu vou dar uma mentoria, ou que encontra comigo pela primeira vez... Deixa eu fazer então. Vamos ver se você... Quanto tempo você está deixando essa barba? Essa pergunta? Essa pergunta. Essa é a pergunta que eu mais escuto. Há quanto tempo você está deixando essa barba, Ofli? 2 semanas. Não tem como 2 semanas. Por que 2 semanas? Não tem como. É o mesmo, você aplica para tudo isso que a gente está falando aqui. Você fala, vou começar a acordar às 4. Você engana seu cérebro e fala assim, vou fazer isso por 2 semanas. Entendi. Você fala para você mesmo, vou testar por 2 semanas. Não tinha entendido até agora. Vou caminhar todos os dias por 2 semanas só. Boa. Você cria o hábito. Pelo menos para mim 2 semanas é o tempo normalmente que Hackeando o cérebro com o Ofli Guimarães. Aí, ó. Então, depois de caminhar 2 semanas, eu comecei se eu não caminhasse, hoje eu sinto falta. Total. Você começa a sentir falta. O começo é aquela hora que o seu cérebro ele te boicota. Porque se você for pensar assim,
mas eu vou deixar a barba crescer pro resto da vida? Comecei assim, eu vou deixar a barba por 2 semanas. Aí chegou nas 2 semanas. 2 semaninhas. No começo é o mais difícil, né? Eu falei, vou deixar mais 2. Vou deixar mais 2 semanas, mais 2 semanas. Hoje eu tenho 11 anos que eu tenho essa barba já. E eu ia fazer uma pergunta pra você. Eu fiz a pergunta pra você no Quem é o Ofli, né? Quem é o Ofli sem barba? Eu vi outro dia que o Ofli postou uma foto, cara. Meu Deus. É outra pessoa. Cara, seus filhos não vão reconhecer. Não, vai passar pela Renata, a Renata vai cumprimentar. Não, mas a barba é top demais, cara. Teve uma época que eu comecei a deixar a barba, mas não dei conta. Não fui nas 2 semanas. Deixa mais 2. Cara, e aí você vê, né? A mentalidade é isso, cara. A gente fala brincando, mas é muito isso. É hackear o cérebro mesmo. Seu cérebro ele vai tentar te sabotar. Ele quer conforto, ele quer tranquilidade, ele quer cobertinha, leite quente, Netflix. Enquanto você abre lá seu Instagram, tá o Ofli lá com seus carros importados incríveis na garagem, fazendo costas lá sem camisa, assim, parecendo um homem das cavernas. Meu amigo, isso é inspirador, cara. E isso é mentalidade empreendedora, de campeão, mentalidade de quem chega. Se você é médico, empresário ou já fatura muito bem, mas não tem influência no digital, você está limitado ao seu tempo. E quem não constrói influência hoje, paga mais caro para crescer amanhã. Então no Arm, a gente transforma seu posicionamento em produto e escala. Você pode fazer a sua aplicação aqui embaixo no link e a gente avalia se é o seu momento de caminhar junto com a gente. Uma vez você falou uma coisa para mim que gerou muita curiosidade assim e ligou uma coisa em mim assim, eu falei, cara, eu quero que o Ofli fale mais sobre isso. Você falou que você tem uma tese, sua tese ela é geográfica, uma tese de empreendimento, de construção, para as próximas décadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para quem está vendo, assistindo, ouvindo a gente aqui. Eu queria morar nos Estados Unidos, tinha vários lugares que eu poderia me mudar. E eu comecei a pesquisar para onde ir. Mas eu queria ir para um lugar que eu pudesse criar minha família, criar raízes, que meus filhos tivessem ali raízes. E quando eles tiverem a família deles, eles pudessem voltar para essa mesma casa, para esse mesmo lugar, para nos visitar. Eu não estou aqui para morar aqui 10 anos e ir para outro lugar. Eu e Renata viemos para cá para morar aqui para o resto da nossa vida. Boa. Mas a gente escolheu aqui, porque quando a gente começou a pesquisar, qual que é o lugar nos Estados Unidos que tem o potencial para ter oportunidades para os próximos 50 anos. Esse lugar não pode estar já totalmente desenvolvido. Miami, esses casos não tem mais espaço para crescer. A Flórida Central é a região que mais cresce dos Estados Unidos, já há alguns anos. Esse exemplo que eu dei dessa casa, né, que eu comprei por 200 e poucos mil, vendi por 600, mostra essa valorização é resultado do tanto de gente mudando para cá, Total. Pessoal mudando de outros estados para cá. Hoje, somando só Orlando e Tampa, são mais de 2.000 novos residentes por semana que chegam aqui. Então, são mais de 2.000 novas pessoas. Toda semana precisam de casa, escola, hospital, lazer, restaurante, carro. Precisam de tudo. E muitas dessas pessoas que estão mudando, cada vez mais, hoje ainda não muitas, mas cada vez mais, estão vindo, de alguma forma, indiretamente trabalhar para uma indústria que ainda praticamente não existe. Sim. Uma indústria que está engatinhando. Mas se for pensar daqui a 50 anos, eu acredito que vai ser a maior indústria do mundo. A indústria aeroespacial. Você pega o crescimento de inteligência artificial. Para suportar o crescimento de inteligência artificial, a energia necessária, não é possível produzir essa energia dentro da Terra. Isso vai ter que ser feito fora da Terra. Então, o que vai ter que ser lançado de foguete, satélite, de material, para suportar só essa produção de energia para a inteligência artificial que vai ser feito no espaço. Esse é só um pedacinho ainda do potencial desse mercado. O Cabo Canaveral está aqui, a 50 minutos aqui, de onde sai a maior parte desses foguetes. Em 2024 era 1 foguete por semana, 2025 3 por semana. Esse ano, até o final do ano, deve ser mais do que 1 por dia. Então, o negócio está crescendo demais. No futuro vão ser múltiplos lançamentos por dia. Você igual ao aeroporto, né? A cada 5 minutos sai um avião. E o foguete você não constrói ele do outro lado do país e transporta para cá. Então, ele tem que ser construído onde ele é lançado. Então, toda a indústria é necessária para suportar o crescimento dessa indústria de construção de foguetes. Então, tudo isso demanda mão de obra qualificada. O pessoal chega com a família. Essa mão de obra mais qualificada quer morar perto da melhor escola. Então, ele vai morar aqui perto, em alguma dessas regiões aqui próximo de Orlando. Ou se ela vai estar ali mais próximo a Sarasota, Tampa. Então, e esse meio do caminho, né? Acaba que o crescimento de Orlando empurra as pessoas
para o sentido Tampa. Sim. E o crescimento de Tampa empurra as pessoas para o sentido Orlando. A minha tese é que em algum momento, isso já aconteceu em outras situações, Dallas e Monte Worth, Miami e Lauderdale, vai repetir que Orlando e Tampa vão se tornar uma única megalópole. Não sei se vai ser daqui 10, 20 anos, 30 anos, não me interessa, isso vai acontecer. Então o que eu fiz, eu me posicionei comprando muita terra nesse meio do caminho, construindo, hoje entendendo melhor ali a melhor vocação para cada terreno, para cada projeto que eu tenho, vou desenvolvendo. Mas não só o imobiliário. Tudo que você imaginar, esse meio do caminho ainda vai precisar ser criado, né? Escolas, hospitais, clínicas, tudo. Uhum. Então, eu não tenho braço para fazer tudo isso sozinho. É inviável. Eu quero investir em empreendedores bons que venham para cá para fazer essas coisas. Eu quero ser sócio deles. Eu não quero fazer, porque eu não consigo. Boa. Hoje eu estou com mais de 20 negócios. Boa. Então, quando eu falo que minha tese é geográfica, eu quero investir em negócios nessa região. Porque esses negócios vão crescer por conta desse fenômeno que é o crescimento dessa região que vai acontecer, é inevitável. Então, quando eu penso em investimento, é o que eu gosto. Tem um fator inevitável, isso vai crescer. O subjetivo é o quê? O empreendedor é bom? Como que eu avalio isso? Tipo, o que você já fez? O que você já fez no Brasil, né? Que no Brasil é nível hard, é difícil empreender lá. Esse cara conseguiu fazer um negócio bom, grande lá. Funcionou. Pô, se fizer aqui, eu aposto no você, vou querer investir. Então, eu junto isso, o inevitável, com bons empreendedores, e eu estou buscando essas pessoas para entrar de sócio e ajudar eles nessa região. Vou investir só aqui, nessa região entre Orlando e Tampa. E quem seriam essas pessoas? Qual o perfil de empreendedor? Qualquer segmento. Cara que deu certo, mas qual é o nível? Qual é o nível que você está buscando? Pois é muito importante que seja a pessoa que tem valores iguais aos meus. Isso qualquer sociedade. Eu não sou sócio da pessoa que não tem... Não acho que tem... eu nem julgo se é certo ou errado. Mas, para mim, não dá ser sócio, mesmo que... É diferente, é um sócio investidor, mas não vou ser sócio de uma pessoa compatível, que né? Não tem os mesmos valores, e principalmente família. E acaba que isso tudo eu consigo ajudar mais. Se é uma pessoa que está vindo para cá com família, com filhos, com os mesmos valores, eu consigo ajudar, a Renata consegue ajudar. Entendeu? Total. Se a pessoa ela tem valores diferentes e uma vida diferente, eu acho que ela não vai ficar feliz, porque eu não vou conseguir ajudar ela também, e aí tem menos chance de dar certo. Exato. Não, mas é massa conversar com o Flynn, né, cara? A cabeça começa a viajar aqui. Porque é muita ideia, cara, muita coisa boa, muito resultado, né, cara? Isso é mentalidade total. Eu lembro uma vez que conversei com você falou, cara, tô criando uma nova empresa aqui e só vou contratar, cara, famílias. O meu foco é atender famílias e contratar pessoas com família para trabalhar. Acho que essa mentalidade é o que a gente fala muito, né, do family equity, cara. Dos nossos negócios, seja para a sociedade ou para a formatação do modelo e tudo mais, ou o impacto que você quer gerar. Tem que ser um braço da sua casa, um braço da sua família, um braço... é uma continuação do que a gente faz em casa, né? Do core da nossa vida, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como é que você enxerga isso? Família e trabalho, como equalizar os dois? Acho que o empreendedor, de certa forma, ele vai moldando o mundo, né? Você vê isso aqui, tudo que está aqui à nossa volta foi criado por alguém que teve uma ideia. E o mundo hoje, eu acho que ele está os valores estão tão distorcidos. Ali, que mundo que eu quero deixar, quando eu penso que mundo eu quero deixar para meus filhos? Eu quero que meus filhos vivam um mundo com os mesmos valores que eles têm em casa. Então, quando eu invisto em empreendedores assim e eu ajudo eles a crescerem, eles que vão criar essas novas coisas que vão moldar o mundo no futuro. Então, de certa forma, eu estou contribuindo para que meus filhos e meus netos tenham um mundo com valores parecidos com o que eles têm em casa. Eu acho que existe essa guerra cultural entre pessoas com valores muito diferentes, e a gente vê que em muitos lugares a gente está perdendo, vamos dizer assim. Eu sinto que eu estou perdendo, sabe? Meus valores eles estão errados, parece. Parece que você ser honesto é errado, parece que você servir a sua esposa é errado, e a esposa servir o marido é errado. E quando eu vejo essas coisas, gente, não dá para ficar só olhando, não dá para ficar só assistindo isso acontecer. Como que eu posso fazer para um mundo que meus filhos, quando eles forem adultos, esse vai ser o valor certo? A esposa vai servir o marido vai servir a esposa. Então,
é um jeito de, indiretamente, isso me motiva a querer ali contratar esse exemplo, né? Pô, nessa empresa eu vou contratar só a família, porque tipo, essas pessoas que eu quero que cresçam comigo e que têm valores parecidos e que futuramente vão ser elas que vão estar moldando os valores do mundo. E, cara, e é o mais difícil porque é muito difícil você fazer isso que você está fazendo, né? Fazer tudo que você já faz e ainda você trazer ali um ingrediente ali de, cara, eu vou focar no... Isso é um family equity. Isso é a ideia, é um modelo de... Cara, é uma casa que cresce com um negócio e que gera legado. Porque o principal que a gente fala aqui, né? Esse bate-papo nosso aqui, o Family Equity Show, cara, são conversas que constroem famílias, negócios e legado. Às vezes, e na maioria das vezes, um bom negócio ele sempre vai começar numa boa casa. Bom negócio nunca é o contrário. Não é um cara super profissional que agora eu vou fazer a minha família. Não, é o contrário, né? Normalmente uma casa forte gera esse grande profissional. Eu sempre falo isso. E ver você com essa visão é muito legal. E falando desse nosso papo aqui, imagina agora que os seus filhos estão com quantos anos? 5 e 1. 5 e 1. Daqui 20 anos. Eles vão estar com 21 e 26. E eles vão assistir esse vídeo aqui. Fala pra eles o que é o sucesso. O que o papai acha que é sucesso pra eles. Sucesso é você fazer o que você falou que ia fazer. Então, eu acho que é tão simples quanto isso. Independente se deu certo ou errado. Você falou que ia fazer e fez. Sucesso. Você falou que ia gravar 100 vídeos, gravou e voltou lá pra contar pra ele. Isso seria sucesso. Mesmo se fosse assim, não tive resultado nenhum. Gravei os 100 vídeos e... Sim. Sucesso, acho que é tão simples quanto isso. Não é fala, pô, eu quero, não é um número, não é um objeto. Não é. O sucesso é você falar e fazer. E pra gente fechar, o que você quer que falem de você quando você não estiver mais aqui? O que você quer que falem do Ofli? Eu fui um bom marido. Nada além disso. Fui um bom pai, um bom marido, um bom avô. Bisavô, visionário. Isso. Bom demais, cara. Bom demais. Pra quem não sabe, a Renata tá aqui atrás, ó. Irmão, muito bom esse papo com você. Obrigado. Aprendi muito. Mais uma vez, sempre muito bom. E pra finalizar, Camila, cadê você? Camila preparou um prato. Já era pro Ofli estar em jejum. Já era pro Ofli estar dormindo há um tempo. Mas agora vem um prato aí. A gente perguntou, né, qual prato que o Ofli gosta e tudo mais. Não tem segredo, né? Cara de carnívoro que faz jejum. E aí você faz sempre, tipo assim, cetogênica. A carnívora é basicamente uma cetogênica, né? Se você fizer a dieta cetogênica, você vai comer outras coisas além da carne. Mas como que é, cara, a adaptação da cetogênica? Assim, eu fiz algumas semanas, períodos curtos, né? Já fiz muitas vezes, mas períodos curtos, tipo assim, 2, 3 semanas. A Camila tá lá em casa, sabe? A coisa mais fácil cozinhar. Porque bota 2 pedaços de carne lá e faz, pronto. E eu gosto muito, principalmente, cara, a minha cabeça é surreal. É surreal. E fora perda de peso. Eu fiz uma bem radical tempos atrás e eu voltei de uma viagem, então eu arrebentei na viagem, comi tudo que tinha pra comer. E então eu tava um pouco mais inchado, mas eu perdi 6 quilos em 4 dias, cara. Só com a minha rotina normalzinha assim. Cara, o que eu fiz diferente? Só carne. Cara, treinei leve e só carne. É impressionante. Jejum carne. Não, e o que eu mais sinto diferença é energia mental mesmo. Clareza mental. Muita clareza. O produto que é muito industrializado, proteína vegetal, se você lê os ingredientes... Obrigado. Qualquer coisa que é acetogênica com base vegetal, quando você lê os ingredientes, é tanto produto químico que você não sabe nem pronunciar, você fala, pô, não vou comer isso. Então, estou preferindo comida de verdade. Eu estou menos preocupado hoje em restringir. Acaba que eu gosto muito de carne, eu como menos carboidrato. Eu deixo o carboidrato mais para sexta-feira, que é o pedalo sábado. Sim. Mas eu estou mais preocupado em comer a comida mais próxima do natura ali possível. Então é o quê? Uma carne, um arroz, um feijão. Você não dá uma escorregada? Um chocolatinho? Eu nunca fui de doce. Eu não gosto de doce, então Vinho. Vinho eu tomo com a Renata de vez em quando. Escorregou já. Hoje a gente toma uma vez por mês, assim, normalmente.
quando dá vontade, a gente toma. Sim. A gente não tem tanta vontade de ficar tomando vinho, até pela rotina de... Sim, normalmente total. quando a gente sai para às vezes para jantar, mais tarde, a gente fala, vamos tomar Então você vinho escapa hoje. pouco, a alimentação é tranquilaço para você. E vai ficando mais fácil com o tempo, né? Isso que é o melhor. Mas vamos comer que tá, senão esfria. E com o tempo vai ficando mais fácil. E a gente come às vezes, por exemplo, comecei a carnívora. 2 dias eu falei, caramba, cara, será que vai dar? Só que aí quando você Só passa... 2 semanas. Tenta Só 2 semanas. Cara, adorei isso das 2 semanas, porque é muito isso mesmo. Ó, Camila, maravilhoso. Camila, eu tô com um pouquinho de ciúme, porque lá em casa você não faz isso aqui não, hein? Então hoje eu tô mais restringindo, é mais coisa industrializada. Por exemplo, como arroz, batata. Comida que não tem ingrediente, irmão. Pronto. Não tem que olhar rótulo. A Adriana é que fala isso. Fruta. Não comia fruta. Comecei a comer por causa do Tom. Porque agora a gente sempre compra fruta porque ele come um pouquinho, ele gosta. Aí eu comecei a comer as frutas dele e tô achando ótimo. E mata toda a vontade doce, cara. Completamente. E a Camila fez um negócio lá em casa. É tâmara com o quê mesmo? Com pasta de amêndoa. Tâmara com pasta de amêndoa e morango. Nó, meu irmão. Maravilhoso. Delícia.